Então eu vou deixar algumas lógicas, né? E peço que você pesquise, examine, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Eu não tenho interesse algum que você tome por verdade sem antes pesquisar, ok? Eu só peço que você pesquise e examine por conta própria, sem influência de terceiros, de denominações, certo? Round 1. Fight! Graça e paz a todos, meus amigos, meus irmãos. Eu faço parte dos canais Ministério Espada Triunfante e do canal Resistência, juntamente com meu amigo Marcos Lopes. Nós estamos nesses dias desenvolvendo um trabalho de refutação às heresias que têm surgido contra a doutrina calvinista, a doutrina do pensamento reformado e a própria escritura sagrada. Eu já tenho feito uma introdução acerca desse assunto e nós vamos começar os nossos trabalhos fazendo uma refutação acerca de alguns vídeos e de algumas colocações que estão sendo feitas pelo senhor Harry Alves. Conforme a sequência que nós estamos seguindo, eu quero refutar os pensamentos dele quando ele cita João, capítulo 15, versículo 16, e demais textos que futuramente nós iremos trabalhar. Então eu quero ler com vocês aqui João, capítulo 15, versículos 16. O nosso texto vai dizer assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Muito bem. Quando o senhor Harry inicia o seu vídeo, nós percebemos nitidamente, e ele chega a citar isso explicitamente, de que a ideia de Jesus ter escolhido os 12, isso é até aceitável. O que ele não aceita é que o Senhor tenha feito isso com os demais cristãos. E isso é um problema. Quando nós estamos trabalhando com essa ideia de escolha, isso nos leva ao pensamento e à doutrina da eleição. E é sobre a eleição que nós vamos falar. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos trazer esclarecimentos bíblicos com relação a essa doutrina tão importante das Escrituras e tão negligenciada por grande parte da igreja nos nossos dias. Não somente no nosso país, mas em outros, naturalmente, que são contidos por arminianos. Então, os arminianos, eles negam a eleição como ela está inserida nas Escrituras e adotam o pensamento do livre-arbítrio. Na visão arminiana, são os homens que escolhem a Deus e não Deus quem escolhe os homens. Mas nós vamos mostrar aqui que não é desse jeito, que a Bíblia não corrobora desse pensamento. Muito bem, vamos iniciar falando acerca de um dos pontos do calvinismo, que é a eleição incondicional. Então, a palavra incondicional, ela se torna como uma pedra de tropeço no caminho do arminiano. Porque na visão arminiana, como é que o arminiano compreende isso? Eles entendem que para que Deus possa salvar alguém, para que Deus possa escolher alguém,
primeiro essa pessoa tem que fornecer as condições para que Deus a escolha. Mas nós já percebemos logo de cara que trata-se de um absurdo. Porque como nós compreendemos as Escrituras Sagradas, segundo exatamente o que está escrito, os homens, eles jamais poderiam prover as capacidades para que Deus os escolhesse, uma vez que eles estão mortos em delitos e pecados. E aí eu peço agora que você que está acompanhando esse áudio-vídeo, que você observe comigo Efésios, capítulo de número 2, e eu quero fazer a leitura dos versículos de 1 a 3. E o nosso texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele lembra aos Efésios o seu antigo estado. Ele conversa, ele escreve para a igreja de Éfeso e ele lembra aqueles convertidos, aquelas pessoas hoje possuidoras de uma nova natureza, o seu estado anterior. E ele começa citando Jesus. Ele diz assim, Ele vos deu vida. Ele, naturalmente, Jesus. Jesus é quem provê vida. E agora veja bem, se é o Senhor Jesus, o autor da fé, o Criador de todas as coisas, Deus em essência, e por direito, Ele faz todas as coisas segundo o seu poder, somente Ele pode dar vida. E quando Ele dá vida, isso nos remete ao pensamento de que Ele dá essa vida para quem não tem. Então veja bem, se Ele está concedendo vida àquelas pessoas que não são possuidoras ainda dessa vida espiritual, desse estado diferenciado, essas pessoas no estado de mortos, não são eles que ajudam o Senhor a lhes darem vida. E nem são eles que concedem, aceitam ou deixam de aceitar. Isso são coisas absurdas. A pessoa num estado de morto, ele não pode ajudar na sua ressurreição, na sua vinda para a vida. Não faz o menor sentido isso. Como que nós vamos orar por uma pessoa que está lá morta, estendida ao chão, ou num caixão propriamente dito, e aí nós vamos orar para que o Senhor ressuscite aquela pessoa, porque ela está morta. Aí nós vamos orar, clamar, pedir ao Senhor que ela venha à vida. Nós devemos esperar que a pessoa naquele estado de morte, ela ajude na sua própria ressurreição? Será que ela teria essa capacidade, essa condição? Da mesma sorte, é a situação em que o homem se encontra espiritualmente. O homem está incapacitado de ir a Deus, incapacitado de querer a Deus. Ele é inimigo de Deus no seu estado de pecado, no seu estado original. E aí veja que o texto continua assim, Ele vos deu vida, vírgula, estando vós
mortos nos vossos delitos e pecados. Olha como é que os homens estavam, olha como é que nós estávamos. Olha como é que os efésios estavam, mortos nos vossos delitos e pecados. Você percebe que Paulo usa essa metáfora de morte porque ele quer levar para o último estágio. Ele não diz assim, estando vós quase mortos, ou estando vós muito doentes, ou estando vós na UTI. Não, ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu compreendo que quem aceita a palavra de Deus como palavra de Deus não discute com o texto sagrado. O aceita e compreende, porque isso aqui está muito óbvio. Isso aqui está muito claro que uma pessoa no seu estado de morto, de separado de Deus, o que nós vamos tratar logo mais, uma pessoa separada de Deus, morta, vivendo num mundo diferente do mundo de Deus, essa pessoa está desligada total e completamente de Deus. É claro que Deus a domina mesmo assim, mas ela está desligada, ela não tem contato direto com Deus. Como é que essa pessoa pode fornecer as condições para que Deus a escolha? E se por um acaso isso acontecesse, se as pessoas pudessem fornecer uma condição para que Deus as escolhesse, então Deus não estaria escolhendo. Isso não seria uma escolha dele. Mas a Bíblia fala de eleição, de escolha. E alguns dizem que Deus ele olha no corredor do tempo e observa aquelas pessoas que vão crer, então ele escolhe aquelas pessoas. Mas isso é escolha? Não. Isso aí são pessoas escolhendo a Deus. E uma outra coisa, onde o arminiano erra muito, é que Deus não precisa olhar no corredor do tempo para ver os acontecimentos, para ver os eventos, porque é Ele quem decreta todos os eventos. Então ele não precisa olhar lá na frente para saber o que vai acontecer, quando Ele já decretou tudo o que vai acontecer, de bom e de mal. É um tema que nós vamos futuramente desenvolver, tá certo? Então, o Deus que elege uma pessoa é porque Ele vai salvar essa pessoa lá adiante. Ele sabe que aquela pessoa vai ser alcançada pela pregação do Evangelho, porque na eternidade Ele já escolheu, Ele já detectou, Ele já determinou que isso vai acontecer. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai num restaurante e aí você pede um prato de picanha. Você diz para o garçom, eu quero um prato de picanha. Muito bem, ele sai e vai para a cozinha do restaurante. E aí uma pergunta, como é que você sabe que ele não vai trazer um cachorro quente para você? Você sabe disso porque você pediu picanha. Então você sabe que vai vir picanha, porque você mesmo disse para ele trazer picanha. Você não está adivinhando o que ele vai trazer. Você disse o que ele vai trazer. Então você sabe que ele não vai trazer um cachorro quente para você, porque você pediu picanha, ele vai vir com picanha naturalmente. Então quando Deus compreende que uma pessoa lá adiante, no tempo, essa pessoa vai ser alcançada pela palavra, é porque Ele, na eternidade, Ele elegeu essa pessoa. Ele predestinou essa pessoa para que lá no tempo ela fosse alcançada pela palavra. Depois nós vamos desenvolver Romanos capítulo 8 e versículos 29 e 30, que deixam isso muito bem claro, tá certo? Mas continuando aqui o nosso
desenvolvimento do pensamento de Efésios capítulo 2. No versículo 1 ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí, no versículo 2, ele diz assim: nos quais andastes outrora. Ele diz assim: olha, vocês crentes, vocês andaram também. Antigamente vocês andaram também assim. E ele continua: segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então olha só como que os cristãos, no seu estado de miséria, de pecado, olha como é que eles andavam. Segundo o curso desse mundo. Então eles não andavam segundo as diretrizes, os padrões e a vontade de Deus. Eles andavam segundo o príncipe da potestade do ar, que eu compreendo que todos saibam que é o próprio diabo. A pessoa andava segundo esse príncipe da potestade do ar. Como é que essa pessoa podia fazer a vontade de Deus? Não tinha como, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós também éramos. Os efésios, antes de serem alcançados, também eram filhos da desobediência. Como é que eles poderiam fornecer as condições para que o Senhor os escolhesse? Isso não tem o menor sentido. Isso é coisa para louco pensar assim. Isso, na realidade, isso não poderia ser chamado nem de heresia. Isso é um desvareio, isso é uma loucura da mente humana. É uma coisa totalmente sem sentido. Então, naturalmente, a eleição tem que ser incondicional, porque eu não posso prover condição nenhuma. Eu estou incapacitado. A pessoa está morta em delitos e pecados. Ela não pode prover isso de forma alguma. Agora veja o versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também andamos outrora. E aí ele continua: segundo as inclinações da nossa carne. Perceba como isso é sério. Uma pessoa que anda segundo as inclinações da própria carne. Segundo a carne aqui é a natureza caída, natureza humana pervertida depois da queda. E ele continua: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, os pensamentos de uma pessoa natural, eles são os pensamentos caídos, são os pensamentos para o mal, são pensamentos inclinados para a ruína. E ele finaliza o versículo 3 dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você percebe aqui, nesses 3 versículos do início do 2º capítulo de Efésios, que os homens, eles não podem, no seu estado de pecaminosidade, no seu estado de miséria, eles não podem jamais fornecer as condições para que o Senhor os chame, os resgate, porque os homens estão incapacitados, eles não têm a menor chance, eles não têm as menores condições. Veja que a eleição, necessariamente, ela precisa ser incondicional. Essa chamada interna de Deus, o homem não pode fazer nada com relação a isso. É por isso que quando o Sr. Harry lê o texto de João 15 e versículo 16, Jesus diz assim: não foste vós que me escolhestes. Jesus está sendo simplesmente ali claro e objetivo. O homem não podia escolhê-lo. Nem aqueles 12. E nem os demais cristãos de todos os tempos. Porque todas as pessoas nascem mortas. É por isso que quando
Jesus se depara em um diálogo com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai dizer a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Por quê? Porque os homens já nasceram uma vez, fisicamente. E o nascer de novo quer dizer o nascer do alto. Porque espiritualmente a pessoa está morta. E esse nascer de novo, que é um nascer do alto, é uma coisa que só pode vir externamente. É uma coisa que vem de fora. É uma coisa que não está intrínseca a mim. É uma coisa que eu não posso gerar. É uma coisa que eu não posso ajudar. Eu não posso fazer nada. Eu sou completamente passivo a essa situação. Veja, que um quadro interessante é João capítulo 11. Você percebe que o Evangelho de João é repleto de doutrina bíblica fundamental para a vida do cristão? Onde ela vai eliminando as dúvidas. Em João capítulo 11, nós lemos acerca da ressurreição de Lázaro. E aí você percebe que Lázaro, ele não escolheu sair para fora antes que o Senhor chamasse. Se ele tinha livre-arbítrio, por que ele não resolveu vir à vida? Por que ele estava lá inerte, morto, e ele só sai quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora? Por que ele não tomou essa decisão antes? Uma vez que ele é livre para fazer isso, segundo o arminianismo. Perceba que o homem está morto nos seus delitos e pecados até que o Senhor cause vida a ele. E ele possa responder. Depois nós vamos observar aqui em Efésios 2, que o versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, depois desses 3 versículos iniciais do capítulo, que nós percebemos a completa inaptidão do homem com relação às coisas espirituais, aí você vê Paulo dizendo no versículo 4, mas Deus, olha, ou seja, apesar de tudo isso, esse mas Deus quer dizer exatamente isso. Apesar de tudo isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vê o motivo aqui? Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do livre-arbítrio. Não. Por causa do grande amor com que nos amou. Esse foi o motivo de Deus. Não foi o homem primeiro escolher. O grande motivo é o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Continuaremos isso aí no nosso próximo áudio-vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Round 1. Fight!